Shalom, povo do avivamento, shalom, igreja gloriosa, shalom, alunos da escola de ministérios, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração. Eu sou o pastor Peter e é com muita alegria que eu quero começar esta nova matéria, esse novo estudo, essa nova ministração aqui na escola de ministérios. Com muita alegria, nós falaremos sobre cristologia. Você já ouviu falar desse estudo teológico? Você já ouviu falar dessa matéria teológica, cristologia? Eu tenho certeza que Deus falará conosco, Deus falará aos nossos corações. Tenho certeza que será um tempo de muito aprendizado, um tempo de muita alegria. Talvez o que você vai ouvir em algum momento da sua vida você já ouviu, ou mesmo você já ensinou, você já leu sobre, mas eu tenho aprendido da parte do Espírito Santo que existem princípios, existem fundamentos, existem bases que movimentam o mundo espiritual, que elas são eternas, que elas são muito relevantes, e é muito importante nós relembrarmos essas questões que, por mais simples que pareçam, são extremamente importantes para a edificação do reino de Deus, para o nosso crescimento na graça e no conhecimento. Então, queridos, por gentileza, abra o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus falará poderosamente aos nossos corações através desses dias que nós teremos falando a respeito deste tema tão poderoso, cristologia. Eu gostaria de, antes de mais nada, orar com você. Se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, aqui estamos diante da tua presença, a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade para todos sempre. Ó Deus, eu quero te pedir perdão por todo o pecado, se pecamos por gestos, palavras, atitudes, consciente ou inconsciente. Senhor, sê misericordioso, passa o teu isopo sobre as nossas vidas e lava-nos com teu sangue, Senhor, porque nós queremos levantar mãos santas aos céus, santificadas, justificadas pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Fala conosco. Espírito Santo, tem total liberdade nesses dias que estaremos falando a respeito de cristologia. Espírito Santo, toma a minha vida, abre os olhos do entendimento, que a palavra ministrada não fique somente na mente, mas que desça aos nossos corações, e que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes desta palavra extraordinária, em nome do Senhor Jesus. Toca, visita, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo, cura o teu povo, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Dá um glória a Deus bem bonito aí, diga amém, diga glória a Deus, já comente aí, em nome de Jesus, manifeste a tua alegria, manifeste a tua felicidade por estarmos aqui aprendendo da parte de Deus. A palavra do Senhor diz que o povo perece porque falta conhecimento, não falta unção, não falta graça. O motivo do povo perecer é porque falta conhecimento, e eu louvo a Deus porque no nosso meio o Senhor tem levantado homens e mulheres que são sedentos pela palavra de Deus, sedentos pelos princípios que movimentam os céus, que movimentam o reino espiritual, e tenho certeza que estamos edificando uma igreja relevante, gloriosa, poderosa e triunfante, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Cristologia. Olha só, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. A época que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, eles representam os últimos dias da igreja na face da terra. E a palavra do Senhor diz, e foi Jesus que disse, que os últimos dias seriam como os dias de Noé, onde as pessoas beberiam, comeriam, casariam-se e dariam-se em casamento. O que Jesus estava falando a respeito disso? Que os últimos dias seriam marcados por uma igreja egoísta, uma igreja onde as pessoas pensam somente no seu próprio umbigo, uma igreja onde as pessoas só pensam em si mesma, uma igreja onde as pessoas já não buscam mais a presença de Deus, mas vão até o culto pensando em si mesmo. Até mesmo a leitura que as pessoas fazem da Bíblia, elas fazem colocando o próprio eu como primeira pessoa ali naquele texto que está sendo lido. E na verdade, queridos,
Tudo que fazemos, toda a escritura, todo o movimento dos céus, toda a sua atuação do Espírito Santo, ela é focada para revelar o Cristo. Todas as letras da Bíblia, cada versículo, cada vírgula, cada página da Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que ela revela a Jesus Cristo. Ah, pastor, mas Jesus não veio somente lá no Novo Testamento, quando ele nasceu através do ventre de Maria. Queridos, essa é uma revelação muito superficial, porque na verdade Jesus já pré-existia antes mesmo da fundação do mundo. Jesus já pré-existia na eternidade, em nome de Jesus. E nós vamos aprender um pouco sobre todas essas verdades, sobre a importância de nós colocarmos Cristo como centro de toda a nossa movimento espiritual, do nosso ministério, da nossa casa, de tudo quanto nós fizermos. Cristo é o centro. E agora, queridos, nós vamos começar um pouquinho a caminhar por essa apostila que nós, com muito carinho, preparamos aqui, para que todos nós possamos acompanhar aqui o estudo, né, aquilo que Deus tem colocado aos nossos corações, e eu tenho certeza que Deus falará muito conosco. Primeiro, tópico de número 1. O que é Cristologia? Cristologia é o ramo da teologia que estuda e analisa a pessoa de Cristo, sua natureza humana e divina, sua pré-existência, seus atributos, seu ministério, sua vida terrena e seus ensinamentos. Olha, nós temos ouvido muito de diversas teologias: teologia luterana, teologia paulina, teologia petrina, mas hoje nós vamos focar e nós vamos dar ênfase à teologia cristocêntrica, a teologia de Jesus, aquilo que revela Jesus por cada linha da Bíblia, aonde nós vamos encontrar Jesus em cada linha da Bíblia. Você sabia que de Gênesis a Apocalipse, Jesus já estava presente? Você sabia disso? Olha só. Como assim, pastor? Em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, ele é o grande general conquistador. Em Juízes, ele é forte, juiz que julga o seu povo. Em Ruth, ele é o grande resgatador da sua herança. Em 1 Samuel, ele é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Em 2 Samuel, ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, ele é o rei dos reis. Em 2 Reis, ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas, ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, ele é o grande restaurador de sua pátria. Em Esther, ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, ele é o grande redentor que vive e reina para todo sempre. Em Salmo, ele é o refúgio, a fortaleza do seu povo. Em Provérbios, ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o grande pregador. Em Cantares, ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, ele é o pai da eternidade, príncipe da paz, conselheiro. Aleluia. Em Jeremias, ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, ele é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Oséias, ele é o esposo fiel, amoroso do seu povo. Em Joel, ele é o grande juiz das nações no vale de Josafá. Em Amós, ele é o perfeito pastor de Israel. Aleluia, queridos. Meu Deus, que coisa tremenda. Toda a escritura revela o Senhor Jesus. Em Obadias, ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, ele é o grande missionário. Em Miqueias, ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum, ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque, ele é a grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Sofonias, ele é uma magnífica proteção do seu povo. Em Zacarias, ele é o homem, o renovo. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Olha que coisa tremenda.
Todo o Antigo Testamento direcionando, revelando em cada página, em cada linha, em cada vírgula, revelando a Jesus Cristo de Nazaré. Em Mateus ele é o verdadeiro Messias de Israel. Em Marcos ele é o ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas ele é o médico por excelência. Em João ele é o verbo de Deus. Em Atos ele é o batizador com o Espírito Santo. Aleluia! Aliás, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você pode receber o batismo com o Espírito Santo neste exato momento, em nome de Jesus. Em Romanos, ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, ele é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios, ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas, ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios, ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é a alegria superabundante da igreja. Aleluia! Em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que arrebatará a tua igreja. Em 2 Tessalonicenses, ele é o Senhor que destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, ele é o reto juiz que nos coroará. Em Tito, ele é o bem-aventurado esperança da igreja. Em Filemão, ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Em Tiago, ele é o legislador da lei perfeita. Em 1 Pedro, ele é o sumo sacerdote e bispo das nossas almas. Em 2 Pedro, ele é o Senhor longânimo. Em 1 João, ele é o grande advogado. Em 2 João, ele é o amor verdadeiro. Em 3 João, ele é o amado da igreja. Em Judas, ele é o Senhor que virá com seus milhares de santos. Em Apocalipse, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Cada vírgula, cada página, cada capítulo da Bíblia, ele está direcionado, focado em revelar a Jesus o nosso Messias, a Jesus o nosso Salvador, a Jesus o nosso Senhor. Ah, querido, se você puder, dá um glória a Deus bem bonito aí, porque ele está em cada página da Bíblia. É por ele, dele, por ele, para ele que nós vivemos e para ele que nós estamos aqui para exercer o nosso chamado em nome do Senhor Jesus. Cristologia é o ramo da teologia que estuda e analisa a pessoa de Cristo, sua natureza humana, sua e divina, sua pré-existência, seus atributos, seu ministério, sua vida terrena e seus ensinamentos. Se você quer aprender mais sobre Jesus, levante a sua mão aí e diga glória a Deus, diga Espírito Santo, abra os olhos do meu entendimento, em nome de Jesus. E aí o primeiro tópico, queridos, que eu fiz questão de deixar aqui nesta ordem: Jesus é o centro de toda a Escritura. Jesus é a chave que resolve todas as lacunas da Escritura. Alguns teólogos utilizam o termo chave hermenêutica. Isso significa que inúmeras profecias, tipologias, promessas perdem o sentido sem Jesus. A Bíblia torna-se um livro totalmente desconexo. Como assim? Vamos falar um pouquinho sobre esta frase aqui. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, a primeira profecia da Bíblia, a Bíblia fala sobre a semente da mulher, que esmagaria a cabeça de Satanás. É a primeira profecia da Bíblia, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15. Lá em Gênesis, esta profecia já estava apontando para Jesus, porque ele é o filho da mulher, que pisou na cabeça do diabo, que destruiu as obras de Satanás. Agora, se nós tirarmos Cristo do contexto dessa profecia, essa profecia perde completamente o sentido. Essa profecia perde completamente a credibilidade. Nós precisamos entender que cada profecia, ela está direcionada ao Senhor Jesus. Nós poderíamos, por exemplo, falar sobre o tabernáculo de Moisés. Cada item do tabernáculo de Moisés, ele está apontando para o Senhor Jesus. A arca da aliança, os objetos dentro da arca, tudo está apontando para o Senhor Jesus. O templo de Salomão está apontando para o Senhor Jesus. Olha que coisa tremenda. Quando a palavra do Senhor
Senhor diz que Deus fez verter água da rocha. Esta rocha, a pedra angular, estava apontando para o Senhor Jesus. Nós precisamos, queridos, entender a importância de lermos a palavra de Deus, colocando Jesus no centro, buscando de Deus em todas as leituras. Senhor, nessa leitura que eu estou fazendo, onde está Jesus? Onde o Senhor quer revelar Jesus através dessa leitura? E acredite, o Espírito Santo vai te levar a águas profundas e vai te fazer entender aonde está Jesus, em cada vírgula, em cada letra, em cada capítulo, em cada página da Bíblia, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui na apostila. Através do momento que nos deparamos com o estudo de Cristologia, somos desafiados e provocados a uma nova leitura das Escrituras a partir de Jesus Cristo como centro. A leitura em busca de Cristo em cada página das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta Jesus Cristo. Foi exatamente isso que o próprio Jesus declarou aos religiosos, em João capítulo 5, versículo de número 39. Olha só o que Jesus declarou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha o próprio Jesus falando. Cada letra, cada página, cada história, os fatos registrados nas Escrituras ou falam sobre Jesus ou apontam para ele. Ele de alguma maneira apontam para ele de alguma maneira. Jesus está presente em todos os livros do Antigo Testamento. Em Lucas 24, 27, diz assim: e começando por Moisés, todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Olha só que coisa tremenda, queridos. Olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz que o próprio Jesus falando, começando por Moisés. O que ele está falando? Começando por Moisés, começando dos livros a qual Moisés escreveu, que é o Pentateuco, começando de Gênesis, né? Começando por Moisés. Olha só o que a Bíblia está dizendo. E começando por Moisés, começando através de Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, começando por Moisés e caminhando até Malaquias, né? Jesus estava falando, né? Todas as Escrituras de mim testificam. Todas as profecias, todos os eventos estavam apontando para mim, né? Que coisa tremenda. E aí, aqui em Lucas 24, 27, quando Jesus encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús, que estavam entristecidos porque achavam que a promessa tinha morrido, que não estava mais de pé. A Bíblia diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Desde Gênesis, nos livros de Moisés, até Apocalipse, onde João teve o privilégio de escrever na ilha de Patmos, toda a Escritura, ela revela a respeito de Jesus. E olha só, seguindo aqui, quando Jesus se encontra com os discípulos que iam triste para Emaús, declarou a eles o que desde Moisés até todos os profetas as Escrituras diziam a seu respeito. Não é força de expressão dizer que Jesus está escondido em cada letra da Escritura. Ah, queridos, quando nós temos esse entendimento, e aí quando nós abrimos a palavra de Deus, entendendo que aquela leitura, de alguma forma, ou ela revela Jesus, ou ela está apontando para Jesus. Quando nós começamos a nos relacionar com o mundo espiritual, desta maneira, colocando Jesus no centro, uma vida cristocêntrica, não antropocêntrica. O que é uma vida antropocêntrica? É uma vida onde o homem é o centro. E muitas pessoas se relacionam com Deus dessa maneira, como se ela fosse o centro. Eu vou na igreja buscar a minha bênção. Eu vou na igreja para
um benefício próprio. Eu vou na igreja porque eu preciso que uma porta se abra. Queridos, tudo isso vai acontecer porque o nosso Deus é um Deus bondoso. O nosso Deus é um Deus extraordinário. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. E a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós entramos na tua santa presença, aleluia, nós somos cheios de Jesus, somos cheios de revelação e, por consequência, Ele nos abençoa, derramando sobre as nossas vidas milagres extraordinários, bênçãos sobrenaturais. Tudo isso faz parte, mas nós não podemos nos relacionar com Deus dessa maneira, colocando a nossa vida à frente. Não! Nosso relacionamento com Deus tem que ser cristocêntrico. Um outro segredo: muitas pessoas querem ouvir a voz do Espírito Santo, querem interagir com o Espírito Santo, mas o fazem de uma forma antropocêntrica. O homem sendo o centro. Espírito Santo, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz. Na verdade, esse pedido não está errado, mas o desejo do nosso coração precisa ser: Espírito Santo, fala comigo, porque eu quero aprender mais de Jesus. Porque preste atenção, queridos, o próprio Espírito Santo, ele tem uma missão na terra, e você não pode se relacionar com o Espírito Santo desprezando a missão que ele tem. O Espírito Santo tem uma função. Preste atenção. Quando Deus arquitetou tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo já estava arquitetado. Deus falou: eu vou criar o homem, mas o homem vai pecar. E Jesus falou assim: fica tranquilo, Senhor Deus, fica tranquilo, Pai, porque se o homem pecar, eu vou me despir da minha glória e vou lá para pagar o preço que o homem não podia pagar. Eu vou derramar o meu sangue, eu vou lá como homem, como gente, e vou me humilhar, me submeter à morte, morte de cruz, e o homem será resgatado novamente por ti. E Deus gostou da ideia. O Senhor Deus falou: ok, tudo bem então vamos fazer. Aí Jesus falou assim: Senhor, nós temos aqui um desafio, porque o Senhor vai criar. Se o homem pecar, eu vou lá para salvá-lo, eu vou lá para pagar o preço por ele, mas quem é que vai anunciar a respeito de mim? Jesus falando: quem é que vai anunciar a minha obra? Quem é que vai anunciar o meu sacrifício? Quem é que vai deixar claro para a humanidade que é através de mim que eles serão resgatados? Aí o Espírito Santo levanta a mão e fala assim: deixa comigo, Senhor Jesus, porque Deus vai criar, você vai resgatar, e eu sou aquele que, quando você for assunto aos céus, eu descerei para revelar toda a obra, para revelar todo o seu sacrifício, para revelar toda a sua pré-existência. Então, queridos, quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós precisamos trazer este relacionamento para um relacionamento cristocêntrico. Aleluia! O Espírito Santo tem a função de revelar Jesus. O Espírito Santo tem a função de tornar clara a obra de Jesus sobre a minha e sobre a tua vida. E quando nós temos esse entendimento, nada impede a nossa vida de fluir, de crescer, de avançar e de sermos mais que vitoriosos em nome de Jesus. Se você crê, dê glória a Deus bem bonito aí. Dê um glória a Deus bem bonito aí, porque eu estou sentindo a presença do Senhor. Eu estou sentindo, quando nós falamos de Jesus, queridos, o inferno treme. Quando nós falamos a respeito desta obra redentora, quando nós falamos de cristologia, quando nós falamos do Senhor Jesus, as fortalezas do inferno tremem. Os enfermos são curados, os doentes são tocados, os encarcerados são libertos, porque esta é a obra de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E olha só, seguindo aqui na apostila, podendo exemplificar utilizando o terceiro versículo da Bíblia. Olha só, eu fiz questão de colocar esse exemplo aqui para que nós possamos entender um pouquinho melhor a respeito de como devemos ler a Bíblia, a respeito de como devemos interpretar. Vamos lá, podemos exemplificar utilizando o terceiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 3, e disse Deus: haja luz e houve luz. Pare agora um momento, você que está me ouvindo aí agora, você que está acompanhando este ensino, você que está acompanhando esta ministração.
Olha só, e disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Pare agora, um momento, e tente encontrar Jesus no versículo acima. Para agora, não lê o resto da frase. E disse Deus, haja luz e houve luz. Onde está Jesus nessa declaração? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Vamos juntos decifrar? Tudo passa a existir a partir do momento da liberação da palavra haja, do verbo haver. Para criar, Deus usou o poder criativo da sua palavra através do verbo liberado. Deus usou o verbo haver, ele disse haja luz. Deus poderia ter estralado os dedos, Deus poderia ter feito de diversas maneiras, mas ele disse haja luz, está escrito que houve luz. Ele usou o verbo. E o que está escrito lá em João capítulo 1, versículo de número 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Jesus é o verbo de Deus, ou seja, quando Deus ele dá o comando, haja luz, o que ele estava liberando? Ele estava liberando Jesus. Deus deu a ordem, Jesus ouviu e fez cumprir a ordem estabelecida por Deus. Deus falou, haja luz, e foi através de Jesus, o verbo encarnado, que a luz passou a existir. Olha só que coisa tremenda. Aí tem gente que fala, pastor, eu pensei que Jesus ele tinha nascido somente lá em Mateus. Lá quando Maria foi tocada pelo Espírito Santo, a Bíblia diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu pensei que Jesus tivesse vindo ali, lá em Mateus, no Novo Testamento. Mas não, queridos, nós estamos vendo que cada versículo, mesmo lá nos primeiros versículos, no princípio de todas as coisas, Deus disse, haja luz e houve luz. O verbo de Deus se manifestando através da pessoa de Jesus. Ele estava liberando o próprio Jesus para atuar criando. Coisa tremenda, coisa linda, coisa extraordinária. O apóstolo Paulo declara em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Glória a Deus. O texto de Gênesis capítulo 1, versículo 3, aponta diretamente para a obra do Senhor Jesus. Ele é o verbo que se fez carne. Olha só que coisa tremenda. Quando Deus foi criar, quando Deus foi usar a sua criatividade e disse, haja luz, haja firmamento, haja luzeiros, haja, tudo quanto Deus fez, Ele fez por meio da pessoa de Jesus Cristo. Ele fez por meio da pessoa de Jesus. Ele fez por meio do verbo encarnado. Aleluia. Jesus é o poder de Deus manifesto no nosso meio. É por isso, queridos, que quando nós estamos no ambiente onde a palavra do Senhor está sendo pregada, é por isso, queridos, que quando nós estamos no ambiente onde a palavra do Senhor está sendo anunciada, aleluia, coisas extraordinárias acontecem. Porque o que é a palavra de Deus? É o verbo de Deus, é o poder de Deus liberado. Neste exato momento, enquanto nós estamos aqui compartilhando esta palavra, eu sinto o poder de Deus visitando pessoas. Na Calablavasub Candarablavacérquia. Eu sinto que Jesus está visitando vidas. Enquanto você está meditando nesta palavra, Ele está tocando na tua família, Ele está tocando na tua casa, Ele está tocando na tua vida econômica, Ele está tocando na tua saúde. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus é o poder de Deus liberado entre nós. Foi através da palavra que Deus curou. Foi através do verbo que Deus curou, que Deus liberou. E nós precisamos aprender a importância de nos relacionarmos com o verbo. Aleluia! Jesus é o verbo de Deus. Amém? Glória a Deus.
Os irmãos estão entendendo? Comenta aqui alguma coisa. Comenta aqui, pastor, tá uma bênção. Pastor, estou entendendo. Pastor, tenho uma dúvida. Comente aqui, em nome do Senhor Jesus. Comente aqui, queridos, é apenas a introdução de um estudo que nós faremos durante alguns dias, algumas semanas, né? E estamos apenas criando fundamentos para depois trazermos um pouco mais de profundidade ao assunto, em nome de Jesus. Vamos lá. A pré-existência de Cristo. Olha só, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 19. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Olha só a pré-existência dele. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha pré-eminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glória a Deus. Queridos, nós precisamos entender que Cristo não foi uma invenção do Senhor para intervir no pecado da humanidade, como se o pecado da humanidade tivesse pego Deus de surpresa. Não, não é isso. Porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes mesmo da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus morto antes mesmo da fundação do mundo. Porque antes mesmo de Deus criar o homem, Deus já sabia de todas as coisas. Ou você não acredita nisso? Que Deus é onisciente. O que significa a palavra onisciente? Que Deus conhece todas as coisas. Mas não é só que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. É assim que funciona. O nosso Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo, ele está no controle de tudo, mesmo antes das coisas acontecerem. Então, Jesus, ele já pré-existia na eternidade com Deus, por isso que o nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia! Ele já pré-existia. Não é correto pensar em Jesus, nosso Salvador, apenas como Cristo histórico, nascido supostamente no ano 0, a era cristã, e morto no ano 33. Mais do que um homem que nasceu, cresceu, viveu e morreu, Jesus é Deus e existe ao lado do Pai desde a eternidade. A ele a glória e a honra para todo sempre. No princípio era o verbo. Olha só, de novo o texto de João, capítulo de número 1, versículo 1. Queridos, existem textos que nós precisamos ter de cor. Existem leituras que nós precisamos já decorar, né? Leia João, capítulo 1, 5, 10, 15, 20, 30 vezes, até você decorar. Diz assim o texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus já pré-existia antes mesmo da fundação do mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só, o texto acima de Colossenses capítulo 1, 15 a 19, nos mostra e nos revela segredos poderosos. Entre eles podemos ressaltar um atributo de Cristo, a sua pré-existência. Cristo é o Cordeiro de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Ele pré-existe e tudo foi feito por meio dele. João Batista declarou em João capítulo 1, versículo 15: este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que coisa tremenda. Olha que revelação profunda que João Batista libera aqui em João capítulo 1, versículo 15. Coisa tremenda. Aquele que vem após mim, olha que tremendo, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu.
Coisa linda. O autor de Hebreus afirma que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, que mais? Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade, ele é eterno. E o que é a eternidade, queridos? Preste atenção. Se nós tirarmos 100 anos da eternidade, quanto vai sobrar? A eternidade. Porque a eternidade não é tempo. Ele pré-existe antes de todas as coisas. Ele não foi criado por ninguém, ele é pai da eternidade. Coisa tremenda. Aleluia. Nós, os homens, eu e você, somos presos ao presente, passado e futuro. É ou não é, gente? Ou você tem controle do que você fez ontem? Não tem. O que fez ontem está feito e pronto. Ou você tem controle do seu amanhã? Não tem. Quem tem controle do nosso amanhã é o Senhor. O que nós temos controle é do nosso presente, né? É do nosso presente. Por quê? Porque eu e você, os seres humanos, nós vivemos no Cronos, no cronômetro, no Cronos. Este é o tempo que nós conhecemos, mas Deus não conhece tempo. É por isso que é muito comum, numa ministração como essa, ele que caminha no presente, passado, futuro, tudo para ele é a mesma coisa. Então o que acontece? Olha que situação tremenda. Uma pessoa que, por exemplo, foi abusada sexualmente na sua infância e carrega consigo esse trauma. Hoje, ao ouvir uma pregação como essa, Jesus, que é Pai da eternidade, ele tem poder de ir lá naquele dia, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, ir lá naquele dia e arrancar o trauma e curar este coração, arrancar esta situação que amarra a pessoa. Olha que coisa tremenda. Alguém que sofreu um trauma muitos e muitos anos atrás e agora está sendo ministrado, recebendo esta palavra, entendendo a pré-existência, que Jesus é Pai da eternidade, que ele já pré-existia. Alguém recebendo essa ministração, olha o que acontece com a vida dessa pessoa. Jesus, ele sai daqui do nosso presente, que para ele é a mesma coisa, e vai lá há 30, 40, 50 anos atrás e arranca aquele trauma e faz essa pessoa caminhar triunfantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder de curar. Ele tem poder de ir onde a medicina não pode ir. A medicina não pode fazer isso. A psicologia não pode fazer isso, a ciência não pode fazer isso, mas ele tem poder para visitar agora o teu passado, aquilo que te causa tristeza, aquilo que te causa trauma, aquilo que te faz ficar amarrado, manietado, preso, paralisado, atado. Jesus, Calabadaravassubcandarábia, ele tem poder para ir lá agora, aonde essa situação está te prendendo, e trazer cura, libertação e te colocar livre para viver as promessas dele sobre a tua vida, em nome de Jesus. Respira fundo aí, ó. Diga: eu sou livre. Eu sou livre, porque Jesus me libertou. Para a liberdade, ele nos chamou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é maravilhoso, Jesus é tremendo, Jesus é poderoso. Há poder no nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, e Gênesis nos mostra isso muito bem. No capítulo 1, o Pai, o Espírito Santo e Jesus estão presentes todo o tempo, atuando juntos, pois são um só, mas deixando claro que são pessoas com características diferentes. Aqui é algo muito importante, queridos. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele tem sentimentos. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Jesus também espera de nós posicionamentos. Preste atenção. Eu estava vendo o testemunho de uma determinada pessoa, e a pessoa falava assim: pastor, eu tenho minha opção sexual, mas não é por isso que eu não amo Jesus.
Eu amo Jesus, mas da minha opção sexual eu não abro mão. Eu amo Jesus, mas eu não consigo perdoar. Eu amo Jesus, mas eu não consigo viver o que está escrito na palavra. Eu amo Jesus, mas eu não consigo congregar. Eu amo Jesus, mas eu não consigo dizimar. Preste atenção. A Bíblia diz assim, não adianta você dizer que ama Jesus. Porque Jesus mesmo, em João capítulo 14, se eu não me engano, versículo de número 21, depois eu confirmo esse texto para vocês, mas eu acho que é isso mesmo. João 14, 21. A Bíblia diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, não adianta dizer a Jesus que eu ama de palavra. Não adianta. É isso mesmo, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, queridos, a Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se nós dissermos que amamos Jesus, mas não negamos o nosso achismo, a nossa vontade, as coisas que nós temos certa dificuldade, eu não estou ignorando que tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. O problema é que essa pessoa faz disso algo mais forte do que a obediência a Deus. E a Bíblia diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não adianta você dizer que ama Jesus se você não pratica a sua palavra. Não adianta você dizer que ama Jesus se você não anda em alinhamento com a palavra de Deus. Nós precisamos aprender isso. Queridos, a salvação é de graça. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É de graça a salvação, mas permanecer salvo, andar com Cristo, vai te custar tudo. Porque a Bíblia diz: aquele que quiser vir a mim, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Pegue a tua cruz, por mais pesada que seja, por mais difícil que seja você perdoar, por mais difícil que seja você abrir mão de uma opção sexual, por mais difícil que seja você abrir mão de algo que para você é importante, não importa, vale a pena, abra mão a favor do seu relacionamento com Jesus. Aí você vai estar provando que o ama. Aí você vai estar declarando e o convencendo de que Ele é prioridade na tua vida. Mas enquanto as nossas vontades forem mais fortes do que os mandamentos, nós estamos nos fazendo mentirosos. Eu sei que é forte essa palavra, eu sei que é pesada essa palavra, mas esta é a palavra de Deus. Nós precisamos levar a nossa vida, manifestar a nossa vida, a nossa existência de uma forma cristocêntrica. Porque Jesus, ele já pré-existia, mesmo antes do pecado de Adão, mesmo antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Vamos entender alguns outros atributos de Jesus? Ainda dá tempo de falarmos sobre mais, pelo menos um atributo de Jesus, né? Olha só. Os atributos divinos de Cristo. Além de ser Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, e de viver desde a eternidade, sem princípio nem fim de dias, Jesus tem diversos outros atributos, que vamos analisar rapidamente, antes de continuar o estudo de Cristologia. Preste atenção, Cristo é imutável. Olha só, imutabilidade é o atributo de quem não muda e não está sujeito a mudanças. Jesus, como Deus, é assim, não pode mudar. Veja o que o autor de Hebreus diz a respeito dele. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás como eles. Mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão. Qual um manto os enrolarás, como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Preste atenção, Jesus é imutável. Queridos, nós precisamos entender a profundidade desta declaração, porque o homem não é assim. O homem muitas vezes promete e não cumpre, fala e não faz. Muitas vezes o homem muda de opinião.
tem uma opinião agora, depois de um tempo, alguém o convenceu de uma outra verdade, de uma outra opinião. O homem é assim, mas o Deus que nós servimos, o Jesus a quem nós nos relacionamos, ele é imutável, nele não há sombra de dúvida e nem variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Jesus é imutável. O que ele disse ao teu respeito não mudou. O que ele disse a respeito da tua vida, da tua casa, da tua família, da tua saúde, da tua vida econômica, o que ele disse não mudou. Por mais que você tenha falhado, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha rompido a aliança, se hoje você se arrepender, levantar as suas mãos e voltar para o centro da vontade de Deus, todas as promessas dele estão de pé, porque ele não muda. Ele não muda. Isso é maravilhoso. Nós temos convicção, fé, segurança de servir a um Deus que não muda. Quantas pessoas, queridos, em religiões, eles buscam e servem a deuses que mudam, ou algum deus, ele vive de oferenda, aí uma pessoa faz uma oferenda, alguém faz uma oferenda maior, o que passa a valer é a oferenda daquela pessoa que foi maior, em detrimento da que foi menor. O Deus muda de opinião, um Deus que muda de ideia, um Deus que muda de palpite. O nosso Deus não é assim. Cristo é imutável, nele não há sombra de dúvida e nem variação. Jesus é o nosso Senhor, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Não se preocupe, pastor, mas eu pequei, eu fiz algo terrível, pastor, eu fiz algo que aos olhos do homem é terrível. Queridos, não importa, eu não quero nem saber o que você fez, não me interessa o que você fez. O que me interessa é que nós conhecemos um Deus que é perdoador e imutável. Se você se arrepender e propor no teu coração, nunca mais eu vou fazer isso, apresentar essa situação para ele, as promessas dele estão de pé sobre a tua vida. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, olha só, mesmo na nossa infidelidade, Cristo não muda, ele permanece fiel para todo sempre. A ele seja a glória, a ele seja a honra, a ele seja o louvor para todo sempre em nome de Jesus. Primeiro, Cristo é imutável. Segundo, Cristo é onisciente. Assim como o Pai. Deus não é onipotente, onipresente e onisciente. Cristo também é onisciente, porque ele também é Deus. Assim como o Pai, Jesus Cristo sabe de todas as coisas. O apóstolo João falou várias vezes sobre a onisciência de Jesus. Vejamos alguns exemplos. João capítulo 2, 24 e 25. Mas Jesus não confiava neles, pois a todos conhecia. Olha só, a todos ele conhecia. Ele não necessitava de que alguém lhe testificasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Preste atenção, Jesus é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele conhece a todos, ele conhece a tudo, nada foge dos olhos de Jesus. Quantas foram as vezes de que fariseus se aproximaram dele? Quantas foram as vezes de que pessoas se aproximaram dele e o texto fala assim, e Jesus conhecendo-lhes o coração. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque nada é oculto. Jesus já sabia que seria traído por Judas, que ele o beijaria. Jesus já sabia de todas as coisas, porque ele é onisciente. Glória a Deus, o nosso Deus sabe de todas as coisas. Por isso, descanse o teu coração. Sabe essa situação que te aflige? Sabe esse desafio que você está passando? Você acha que Deus não conhece? Você acha que Jesus não está atento a isso? Você acha que Jesus não está preparando algo extraordinário para a tua vida? Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas e no tempo determinado se manifestará sobre a tua vida. Dê um glória a Deus bem bonito, a Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Glória a Deus. Jesus é onisciente. Jesus Cristo é onipotente. Olha só, Mateus 28, 18, o texto que nós tanto falamos aqui nas nossas células, né, nas nossas reuniões de M12, esse texto que nós já deveríamos ter decorado. Mateus 28, de 18 em diante, né? Diz assim, e Jesus falou-lhe dizendo, todo poder me é dado nos céus e na terra.
Ele não disse assim, ó, eu tenho um certo poder, eu tenho um pouco de poder, eu tenho uma porção de poder. Não, Jesus declarou assim: todo poder me é dado nos céus e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Jesus que nós servimos, Ele é onipotente. O que significa isso? Ele tem nas mãos todo o poder. Todo o poder está nas mãos do Senhor Jesus. Olha só que coisa tremenda. Todo o poder. O câncer não tem poder contra Jesus. A miséria, o desemprego não tem poder contra Jesus. Não há nada que tenha poder contra Jesus, porque Ele tem nas mãos todo o poder. Ele é onipotente. Não há nada que o impeça de realizar o milagre na tua vida. Não há nada que o impeça, aleluia, de fazer a bênção acontecer sobre a tua história. A palavra de Deus diz, e apontando para Ele também: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Eu tenho nas mãos todo o poder. Eu tenho nas mãos o comando, o domínio, o poder está nas minhas mãos. E nada pode impedir o meu agir na tua vida. Receba esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Ele tem poder de sujeitar a ti, não algumas coisas, não uma coisa ou outra. Ele tem poder de sujeitar a si todas as coisas. Estão sujeitas ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Todas as coisas estão sujeitas ao nosso Senhor Jesus. Tudo está sujeito a Ele. A minha casa, a minha família, a minha vida econômica, meu ministério, minha vida espiritual. Tudo está sujeito a Ele, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos dar uma poderosa salva de palmas a Jesus? Aí onde você estiver, aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos quase encerrando aqui. Pensei que não ia dar tempo de finalizar essa apostila, mas eu creio que nós vamos conseguir sim. Creio que mais alguns minutos nós já finalizamos. Outro atributo de Jesus: Ele é onisciente, onipotente e Ele é onipresente. Olha só, o texto de Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Preste atenção, que Deus é esse, queridos, que está aqui, mas também está em Nova York, onde pessoas estão buscando, que está aqui agora conosco nesta ministração, mas também está lá na China, onde alguém está buscando. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há limitações para este Deus. Esse Deus é poderoso. Ele está aqui, mas visita a tua família lá no Nordeste. Ele está aqui, mas visita o teu filho lá onde ele está. Porque Deus é onipresente, Jesus é onipresente. Nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia! E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como que Ele está conosco todos os dias? Como que Ele está aqui comigo, mas também está aí contigo, nesse exato momento? Como que Ele está aqui comigo, mas também está lá em Minas com a minha família? Como que Ele está aqui comigo agora, mas também está em outras nações? Porque Ele é onipresente. Eu e você temos um problema com a presença. Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você também não. Mas o nosso Deus não é assim. Ele não está preso ao espaço. Ele é onipresente. Se você invocá-lo aí onde você estiver, Ele vai se manifestar. E eu invocando aqui, Ele também se manifesta aonde nós invocarmos o nome do Senhor Jesus. Estando 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele se manifesta no nosso meio. Aleluia! Na calabrava subcanto. Deus de poder e graça.
Jesus é poderoso. É claro que estes não são os únicos atributos de Jesus Cristo. Há muitos outros, como verdade, sabedoria, unidade, misericórdia e etc. Durante o estudo de Cristologia, veremos esses atributos com maior profundidade. O que quero ressaltar aqui é que os ensinos de Jesus e sua vida na terra mostram claramente que ele tinha unidade e igualdade com Deus. Em Cristo, a divindade e a humanidade se uniram unicamente. Os céus tocaram a terra e ele tabernaculou entre nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, querido, o nome de Jesus. O nome de Jesus quer dizer Salvador. Este nome vem do grego Jesus, que é a forma antiga do nome judaico Yeshua, que por sua vez vem da raiz hebraica Jehoshua, que significa ajudar, salvar. A forma mais antiga deste nome aparece como Josué no Antigo Testamento, chegando a Jesus na época do nascimento do Senhor. Cristo significa Messias, o ungido de Deus. Aleluia! E eu quero dizer, queridos, para nós finalizarmos, que há poder no nome de Jesus. Todas as vezes que nós falamos acerca do nome de Jesus, todas as vezes que nós mencionamos esse nome, todas as vezes que nós clamamos a esse nome, todas as vezes que nós oramos em nome de Jesus, o inferno treme, o mundo espiritual para bater continência, o mundo espiritual se movimenta, porque há poder no nome de Jesus. Neste exato momento, eu quero invocar o nome de Jesus, eu quero invocar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, a respeito da tua vida. Eu quero apresentar a tua casa, a tua família, a tua saúde. Eu quero apresentar o teu coração, quero apresentar o teu ministério, apresentar agora, porque em nome de Jesus a tua vida está sendo tocada, em nome de Jesus a tua vida está sendo transformada, em nome de Jesus a tua vida está sendo livre agora. Na Calablavaiossandeprovandaravasúria, toda a resistência do inimigo, toda obra de macumbaria, feitiçaria, todo o trabalho feito nas encruzilhadas, toda obra do mal, cai por terra agora. E eu não oro no meu nome, eu oro no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome que é sobre todos os nomes. Aleluia! Receba a tua vitória, receba a bênção do Senhor, receba o toque do Senhor sobre a tua vida, receba o milagre em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ei, queridos, que palavra poderosa, que alegria há no meu espírito de poder, junto com você, iniciar este estudo a respeito de Cristologia. Nós estaremos juntos por algumas semanas, não sei exatamente quantos dias, mas estaremos juntos aqui por algumas semanas e tenho certeza que o estudo de Cristologia vai acrescentar muito a respeito do teu ministério, acerca da tua vida, e você terá outra dimensão, outra relação com a Bíblia, com o mundo espiritual, porque tudo o que fazemos é cristocêntrico. Repita isso comigo: tudo o que fazemos é cristocêntrico. Cristo tem que ser o centro da nossa família. Cristo tem que ser o centro do nosso trabalho. Cristo tem que ser o centro da nossa vida econômica. Cristo tem que ser o centro do nosso ministério. Em todas as áreas das nossas vidas, Jesus Cristo é o centro. Em nome de Jesus, receba esta palavra no teu coração, que os olhos do teu entendimento se abram, para que eu e você, nós, possamos mergulhar de cabeça numa experiência cristocêntrica em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus! Quero me despedir aqui de vocês, está chegando ao fim essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro estudo. Para mim foi uma alegria, Deus falou muito comigo, estou muito edificado, espero que você também esteja muito edificado através dessa palavra, em nome de Jesus. E na próxima terça-feira estaremos juntos de novo, em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão aí. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por este tempo de estudo. Ó Deus, como já falamos aqui, que esta palavra não fique somente no nosso
entendimento, mas que desça ao nosso espírito para que possamos ser praticantes de uma vida cristocêntrica em nome do Senhor Jesus. Com as mãos abertas, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo com a bênção de Abraão, de Isaac e de Israel, porque somos casas cheias, somos pessoas cristocêntricas e cheias de todo o bem do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus e até a próxima terça-feira.